Tenho 65 anos. Vi o que aconteceu com minhas irmãs e decidi que comigo vai ser diferente. Uma foi parar numa casa de repouso depois que a filha disse que não tinha condições de cuidar. A outra foi depois que o filho disse que seria melhor para ela. As duas entraram lúcidas, com saúde, com história, com casa, e foram ficando menores devagar, não de doença, de invisibilidade. Uma eu consegui tirar. A outra foi tarde demais. Enquanto acompanhava as duas, comecei a notar coisas nos meus próprios filhos. Perguntas que tinham resposta embutida. Sumiços que coincidiam com aperto financeiro. Carinho que chegava perto demais de controle. E um neto de 19 anos que virou meu melhor amigo de repente. E que logo eu entenderia por quê. Não esperei eles chegarem com pasta de apartamento. Me antecipei. Meu nome é Lúcia Ferreira Andrade. Tenho 65 anos, aposentada do serviço público, viúva há 13 anos, morando na minha casa quitada no Jardim Botânico, em Curitiba. E vou te contar o que fiz antes que alguém decidisse por mim. No dia do meu aniversário de 65 anos, em março de 2025, os 3 filhos apareceram juntos para o almoço. Depois do bolo, depois das velas, depois dos abraços, o Rodrigo abriu uma pasta. Não tinha folheto de asilo. Ainda. Tinha printout de apartamentos menores, em condomínios com portaria, perto da casa de cada um deles. A senhora não precisa ficar nessa casa grande sozinha, mãe. Seria melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Ouvi tudo. Servi mais café. Disse que ia pensar. E quando eles foram embora, fui até a gaveta da cozinha, peguei o caderno de lista de mercado, abri numa página nova e escrevi no topo com aquela letra de funcionária pública que não deixa dúvida. Providências. Porque eu havia visto esse filme antes. Havia visto na Odete, que entrou lúcida numa casa de repouso e foi ficando menor a cada visita minha. Havia visto na Marlene que disse, não quero estar aqui, quando fui visitá-la e que eu não consegui tirar a tempo. E havia visto o suficiente para saber que entre o momento em que a família começa a se preocupar e o momento em que você perde o controle da própria vida, existe uma janela. Pequena. Que fecha devagar, sem que você perceba, se você não agir enquanto ela ainda está aberta. Eu tinha 65 anos, saúde, clareza e tempo. Não ia desperdiçar nenhum dos 3. Deixa eu te contar sobre a Odete e a Marlene. Não como background, como razão, porque tudo que eu fiz em 2025 começou no que eu vi nelas. A Odete tem 72 anos, 7 anos mais velha que eu, a primogênita, aquela que sempre soube de tudo antes de todo mundo e que ensinava as mais novas como se fosse obrigação e prazer ao mesmo tempo. Professora aposentada, fazia palavras cruzadas toda manhã, caminhava toda tarde, cuidava do apartamento dela no bairro Santa Quitéria, com aquela precisão de mulher que nunca precisou que ninguém fizesse nada por ela. Em 2022, a filha dela, a Renata, decidiu que a mãe não estava conseguindo se virar sozinha. Não havia laudo médico que dissesse isso. Não havia incidente que provasse isso. Havia a Renata com a própria vida ocupada e a avaliação de que seria mais prático resolver a situação de vez. A Odete foi parar numa casa de repouso no Cajuru. O apartamento dela foi vendido. A aposentadoria dela foi redirecionada para a conta da Renata para facilitar o pagamento da pensão. O que sobrava, e sobrava pouco, a Renata guardava para emergências. Quando fui visitar a Odete pela primeira vez, ela estava sentada numa cadeira de plástico num corredor com televisão ligada que ninguém assistia. Me viu entrar. Não sorriu. Ficou me olhando com aquela expressão de pessoa que já não espera coisa boa aparecer pela porta. Lúcia, ela disse quando cheguei perto. Você viu meu apartamento? Vi, eu disse. Não havia visto, mas entendi o que ela estava perguntando. Venderam tudo, ela disse. Nem me perguntaram o que eu queria guardar. Sentei do lado dela. Fiquei 1 hora. E quando fui embora, fiquei com aquela expressão dela dentro de mim. A expressão de pessoa que foi retirada da própria vida enquanto ainda estava viva.
A Marlene tem 70 anos, 5 anos mais velha que eu, a do meio, a mais quieta das três, aquela que nunca reclamava de nada e que, por isso, nunca recebeu o que precisava porque ninguém sabia que precisava. Morava numa casa própria no Pinheirinho com o cachorro dela, a horta que cuidava desde os anos 90, aquela vida simples e digna que ela havia construído. Em 2023, o filho dela, o Geraldo, e a nora chegaram com o argumento de que a casa era insegura para uma pessoa sozinha. A Marlene foi. Não porque quis, mas porque a Marlene nunca soube dizer não do jeito que precisa ser dito quando o não importa. Fui visitar 3 semanas depois. A horta estava abandonada. O cachorro havia sido dado para um vizinho porque a instituição não aceitava animal, e a Marlene estava deitada na cama no meio da tarde com aquele olhar de quem desligou alguma coisa por dentro. Segurei a mão dela. Ela disse: "Lúcia, eu não queria estar aqui." Eu disse: "Eu sei, Marlene. Você tira eu daqui?" Fiquei em silêncio por um momento. "Vou tentar." Ela fechou os olhos, ficou quieta. E eu saí dali sabendo que tentar não era resposta suficiente, mas que era a única honesta que eu tinha naquele momento. Foi esse "vou tentar" que ficou me pressionando enquanto eu observava os meus próprios filhos ao longo de 2023 e 2024. O Rodrigo havia desenvolvido o hábito das perguntas inocentes sobre a minha casa. "Mãe, esse bairro valorizou muito. A senhora sabe quanto vale hoje? Não acha que 2 quartos é grande demais para uma pessoa?" Perguntas formuladas com cuidado, sempre com tom de preocupação genuína, sempre com a resposta desejada implícita. Rodrigo era contador. Sabia construir argumento. O problema era que eu também sabia reconhecer um. A Fernanda ligava todo dia, às vezes 2 vezes. "A senhora comeu? Saiu hoje? Tomou o remédio de pressão?" Amor que se parecia com vigilância. E quando eu dizia que estava bem, havia um silêncio de 2 segundos antes de ela responder. O silêncio de quem esperava outra resposta. O Cláudio sumia, reaparecia, sumia de novo. O padrão era tão regular que eu havia começado a prever. Depois de 2 ou 3 meses de silêncio, vinha o contato. Sempre com história diferente, sempre com o mesmo núcleo. Precisava de dinheiro, ia devolver, era a última vez. E o Gabriel. Meu neto de 19 anos que havia me ligado 6 vezes no mês de outubro de 2024. 6 vezes em um mês, quando antes era uma visita no Natal. Vinha tomar café, conversava bem, perguntava sobre a minha vida e sempre, em algum momento da tarde, a conversa chegava perto de algum assunto sobre a casa, sobre dinheiro, sobre como a vovó estava se organizando para o futuro. 19 anos. Já aprendendo o repertório. Primeira virada. Em novembro de 2024, 4 meses antes do meu aniversário, o Rodrigo me ligou com uma oportunidade. Um apartamento de 2 quartos no Água Verde. Ótima localização, mãe, perto do meu escritório com portaria, muito mais prático de manter. Havia visitado o imóvel. Havia conversado com o corretor. Havia feito simulação de financiamento. Tudo isso sem me perguntar se eu queria. "Rodrigo", eu disse, "você tomou decisões sobre a minha vida sem me consultar." "Não tomei decisão nenhuma, mãe. Só pesquisei opções." Pesquisou opções sobre a minha vida sem me perguntar se eu queria opções. Silêncio. "Quando a sua avó ainda estava viva", eu continuei. "Ela dizia que o problema não começa quando a família toma a decisão. Começa quando a família começa a pesquisar as opções." Ele ficou quieto por um tempo. "Mãe, eu só quero o melhor para a senhora." "Eu sei." Fiz uma pausa. "E o melhor para mim é ser consultada antes de você pesquisar a minha vida." Desliguei. Fui até o quintal. Sentei na cadeira que fica embaixo da jabuticabeira que o Hélio havia plantado quando a gente comprou a casa. E fiquei pensando que a janela que eu havia mencionado, a que fecha devagar sem que você perceba, havia começado a se mover. Era hora de agir. Segunda virada. Em fevereiro de 2025,
Um mês antes do meu aniversário, visitei a Odete e a Marlene no mesmo fim de semana. A Odete estava pior, não fisicamente, emocionalmente. Havia parado de fazer palavras cruzadas. Havia parado de caminhar. Ficava na cadeira, olhava para o corredor, esperava a refeição. Não tem mais nada para esperar aqui, ela me disse com aquela voz plana de quem não está reclamando, só descrevendo. A Marlene estava diferente de um jeito que me preocupou mais. Havia uma quietude nela que não era paz, era ausência. Como se ela tivesse ido embora aos poucos, sem ter ido a lugar nenhum. Segurei a mão dela por 1 hora. Ela dormiu com a minha mão na dela. Voltei para Curitiba num domingo de fevereiro, com o frio de fim de verão entrando pela janela do ônibus e uma clareza que doía. Eu tinha 65 anos. Saúde, clareza e tempo. As minhas irmãs haviam tido esses 3 também. E não tinham usado a tempo. Cheguei em casa, abri o caderno, escrevi. Não vou esperar mais. No almoço de aniversário de março, quando o Rodrigo abriu a pasta com os apartamentos, eu já sabia o que ia fazer. Só precisava que eles fossem embora para começar. Naquele mês de março, depois que os filhos foram embora do almoço de aniversário, fiquei sentada na cadeira da sala por um tempo, olhando para a pasta que o Rodrigo havia esquecido, ou deixado propositalmente, em cima da mesa. Peguei. Abri. Eram 3 apartamentos. O do Água Verde que o Rodrigo havia mencionado por telefone. Um no Boqueirão, perto da casa dele. Um no Portão, perto da Fernanda. Todos com foto, com metragem, com valor estimado. Todos com nota à mão no canto. Letra do Rodrigo, aquela letra de contador que é pequena e precisa. Num deles estava escrito: Ideal, portaria 24 horas, perto do Rodrigo. Perto do Rodrigo. Não perto de mim, perto dele. Fechei a pasta. Coloquei no armário. Peguei o caderno. A primeira palavra que escrevi depois de providências foi escritura. Porque a primeira coisa que eu precisava saber era se a minha casa estava exatamente do jeito que devia estar. No meu nome, sem pendência, sem nenhuma porta aberta que alguém pudesse usar sem que eu soubesse. Sabia de uma colega aposentada da secretaria, a Neuza, que havia passado por situação parecida com a mãe dela alguns anos antes, que havia indicado uma advogada especializada em direito do idoso. Peguei o número. Liguei na segunda-feira de manhã. A doutora Verônica Souza atendeu pessoalmente, voz direta, sem rodeio. Marquei para a semana seguinte. Naquela semana, antes de ir ao escritório, fui ao cartório. 32 anos de serviço público ensinam que documento certo no lugar certo vale mais que qualquer argumento verbal. Fui verificar a escritura da casa. 2 quartos, quintal, bairro Jardim Botânico, comprada com o Hélio em 1988, quitada em 1996, registrada no meu nome desde a morte dele em 2012. Estava tudo certo. Mas havia uma coisa que eu não sabia e que o funcionário do cartório me explicou quando perguntei. Escritura no nome correto não impede que alguém solicite curatela ou interdição judicial. Para uma curatela ser decretada, precisa de processo. Mas processo pode ser solicitado por familiar com argumento de incapacidade. E incapacidade pode ser construída sobre qualquer base, se o juiz não tiver evidência do contrário. Sai do cartório com aquela sensação de quem encontrou uma informação que precisava encontrar. Não porque era novidade alarmante, mas porque confirmava que eu estava certa em estar prestando atenção. Fui ao escritório da doutora Verônica na semana seguinte com um caderno e com perguntas. A doutora Verônica tinha 52 anos, escritório no bairro Batel, aquela precisão de advogada que ouviu muitas histórias parecidas e que por isso não desperdiça a palavra. Quando terminei de explicar a situação, as irmãs, os filhos, o Gabriel, a pasta de apartamentos, ela ficou em silêncio por um momento. A senhora está aqui preventivamente, ela disse. Não era pergunta. Estou. Bem, ela abriu um bloco. Isso é incomum. A maioria chega quando o problema já aconteceu. Eu sei. Olhei para ela. Foi o que aconteceu com as minhas irmãs. Ela assentiu. E começou a explicar. O Estatuto do Idoso,
Lei 10.741 de 2003 garante uma série de direitos que a maioria das pessoas só descobre quando já precisou dele. Interdição e curatela exigem processo judicial com avaliação médica e psicológica. Não pode ser feita por vontade unilateral de familiar. Mas há formas de se proteger preventivamente. Testamento atualizado, procuração específica para a pessoa de confiança, não a advogada, uma pessoa da vida dela, e a diretiva antecipada de vontade, instrumento médico que registra as vontades da pessoa para situações em que ela não possa se manifestar. Quem a senhora colocaria como procuradora? A doutora Verônica perguntou. Pensei. Não os filhos. Era exatamente o problema que eu estava tentando resolver. Não a advogada. Ela mesma havia explicado que gera conflito de interesses. Tenho uma amiga, eu disse. A Conceição. 63 anos, professora aposentada, que conheço há 40 anos e que não tem nenhum interesse na minha casa ou no meu dinheiro. Ela aceita a responsabilidade? Ainda não perguntei, mas aceita. A doutora Verônica anotou. Então essa é a primeira providência. Saí do escritório com lista, testamento, procuração para a Conceição, diretiva antecipada de vontade registrada com meu médico, revisão da conta bancária para garantir que nenhum familiar tinha acesso que eu não havia autorizado conscientemente, e um arquivo físico, pasta com todos os documentos em ordem, guardada em lugar que a Conceição soubesse onde era. 32 anos de serviço público. Eu sabia organizar processo. Fui para casa. Abri o caderno. Comecei a riscar os itens da lista à medida que os resolvia. E enquanto resolvia cada um, ficava pensando na Odete na cadeira de plástico. Na Marlene, com a mão na minha. No vou tentar, que eu havia dito, e que precisava virar mais que tentativa. A Conceição aceitou na hora. 63 anos, professora de literatura aposentada, que eu conhecia desde que as duas tínhamos 20 e poucos e trabalhávamos no mesmo prédio da Secretaria de Educação. Ela no ensino médio, eu na administrativa. 40 anos de amizade que haviam sobrevivido a mudanças de bairro, a maridos que foram e vieram, a filhos que cresceram, a toda sorte de coisa que a vida coloca no caminho de duas mulheres que resolvem continuar se conhecendo. Liguei numa tarde de março. Expliquei a situação sem rodeio. As irmãs, os filhos, a doutora Verônica, a lista de providências. Quando terminei, a Conceição ficou em silêncio por um momento. Você quer que eu seja sua procuradora? Ela disse. Quero. Isso significa que se você ficar incapacitada por alguma razão, eu tomo decisões por você. Significa. E você confia que eu vou tomar as decisões certas? Confio, porque você é a única pessoa que conheço que não tem nenhum interesse na minha casa ou no meu dinheiro, além de me ver bem. Ela ficou quieta por mais um momento. Quando eu preciso assinar o quê? O testamento foi a parte mais difícil. Não pela parte técnica, 32 anos de processo público me haviam dado intimidade suficiente com o documento legal para não ter medo de papel. A parte difícil foi sentar na frente do tabelião e nomear o que ia para quem quando eu morresse. Não porque eu tinha medo de morrer, porque formalizar aquilo em cartório tornava concreto o que eu havia tentado não pensar diretamente. Que havia pessoas ao redor de mim que estavam, talvez sem perceber completamente, se preparando para esse momento. E que a melhor forma de proteger a minha vida era garantir que minha morte estivesse organizada antes de alguém tentar organizar por mim. Dividi a casa entre os 3 filhos em partes iguais, não porque achasse que todos mereciam igualmente, mas porque desigualdade testamentária cria conflito e conflito cria processo. E processo cria exatamente o tipo de situação que eu estava tentando evitar. O que cada um ia receber era questão minha, decidida por mim, registrada em cartório, irrevogável sem minha assinatura. Saí do cartório com a via do testamento e aquela leveza específica de coisa resolvida que só existe quando você para de adiar. A primeira complicação séria chegou em abril, quando o Cláudio apareceu. Era uma terça de tarde. Sem avisar como sempre, com aquela expressão de quem está constrangido, mas não o suficiente para não pedir. Mãe,
Tô com uma dificuldade esse mês. Fiquei em silêncio, esperando. Preciso de R$ 3.000, só até o fim do mês, prometo que devolvo. Olhei para o meu filho de 36 anos sentado na minha sala. Pensei na lista de providências no caderno. Pensei na doutora Verônica dizendo que padrão de pedidos financeiros de familiar pode ser usado como argumento em processo de curatela. Não como prova isolada, mas como elemento de padrão. Abri a gaveta, tirei o caderno, peguei a caneta. Cláudio, vou emprestar. Mas vou anotar aqui. Data, valor, prazo que você disse que ia devolver. Escrevi enquanto falava. Quando você devolver, eu risco. Se não devolver, fica anotado. Ele me olhou com aquela expressão de quem não esperava essa resposta. Mãe, não precisa fazer isso. Preciso, eu disse. Sem raiva, sem drama. Eu aprendi que organização protege todo mundo, inclusive você. Fiz a transferência. Anotei. Guardei o caderno. Ele foi embora mais quieto que havia chegado. O episódio do Gabriel foi diferente e mais revelador. Em maio, depois de semanas de ligações frequentes e visitas de café que continuavam chegando perto de assuntos financeiros, sem nunca nomear diretamente, o Gabriel apareceu numa tarde de sábado com um papel na mão. Queria alugar um apartamento para morar perto da faculdade. O proprietário exigia fiador. Ele havia pensado na avó. Vovó, é só assinar. Você tem imóvel no nome, tem renda fixa. É a fiadora perfeita. Olhei para o papel. Olhei para o neto. 19 anos, aquele sorriso que era igual ao do pai quando o Rodrigo queria alguma coisa e sabia que estava chegando perto de conseguir. Deixa eu consultar minha advogada antes de assinar qualquer coisa, eu disse. Ele franziu o senho. Advogada? Vovó, é só uma fiança. Eu sei o que é fiança, eu disse com calma. E sei que fiança é responsabilidade financeira. Antes de assumir responsabilidade financeira, eu consulto profissional. É como eu funciono. Ele ficou em silêncio. Tá bom. Liguei para a doutora Verônica na segunda-feira. Ela explicou o risco. Como fiadora, se o Gabriel não pagasse o aluguel, a cobrança recairia sobre mim, poderia resultar em penhora de bens, e um imóvel penhorado é vulnerabilidade séria para quem estava tentando construir proteção patrimonial. Liguei para o Gabriel. Disse que não ia assinar. Ele ficou frio por 3 semanas. Não ligou, não apareceu, não mandou mensagem. Exatamente o tempo que havia ficado antes de começar a aparecer com frequência. O que me disse que a frequência havia sido instrumental, não afetiva. Anotei no caderno, sentei. E lembrei de uma tarde de 2012, alguns meses depois da morte do Hélio, quando o Rodrigo havia aparecido com uma ideia sobre a conta bancária do pai, se eu não precisava de tanta liquidez, se não faria mais sentido colocar numa aplicação de longo prazo que ele administraria. Eu tinha 52 anos na época, estava no luto, e disse sim. Não perdi o dinheiro. O Rodrigo era honesto nesse sentido. Mas passei 18 meses sem acesso fácil ao próprio dinheiro, pedindo para ele fazer transferência quando precisava de valor maior, recebendo relatório mensal de como estava indo, como se eu fosse cliente e não titular. Só recuperei o controle quando disse, um dia sem motivo especial: Rodrigo, quero o dinheiro de volta na minha conta. Ele ficou surpreso. Mãe, tá rendendo bem. Quero na minha conta, ele devolveu. Nunca mais propus nenhum arranjo parecido. Mas a facilidade com que eu havia cedido naquele momento de luto ficou comigo como aviso sobre o que pode acontecer quando você está vulnerável e alguém oferece solução que parece cuidado. Voltei ao agora. O caderno. A lista sendo riscada item por item. Não estava vulnerável agora. Estava preparada. E havia diferença enorme entre as duas. Em maio, com testamento feito, procuração da Conceição assinada, conta bancária verificada e pasta de documentos organizada no armário do quarto. A doutora Verônica me ligou com atualização sobre a Odete. Havia levantado os documentos. A Renata estava desviando a aposentadoria da mãe há 3 anos. Não todo o valor, mas uma parte significativa que ia para a conta dela sob pretexto de gerenciamento.
O laudo médico que havia justificado a internação havia sido emitido por clínico geral sem especialização em geriatria, o que colocava a validade da internação em questão legal. Temos base para um processo de urgência, a doutora Verônica disse. Quanto tempo? Se a Renata aceitar acordo extrajudicial para evitar processo criminal de apropriação indébita, semanas. Se ela resistir, meses. Ela vai aceitar acordo? Com a documentação que temos, a pressão vai ser considerável. Uma pausa. Mas preciso te avisar, mesmo que a Odete saia da instituição, vai precisar de estrutura. Não dá para colocar ela num apartamento sozinha depois de 3 anos assim. Fiquei em silêncio por um momento. Tenho o segundo quarto na minha casa, eu disse. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algum lugar fundo. Porque você conhece, ou alguém que está vendo o padrão se formar e que ainda não sabe o que fazer com o que está vendo. Deixa um like para que mais pessoas vejam que existe saída. E que ela começa antes da crise, não depois. Se inscreve no canal e clica em hypar. Esse botão ajuda o canal a continuar existindo de verdade. Me conta nos comentários. Você já notou esse padrão? Numa mãe, numa avó, em você mesma? Escreve aí. O processo da Odete durou 6 semanas. A doutora. Verônica foi direta com a Renata desde o primeiro contato, sem ameaça gratuita, sem drama, com aquela precisão de quem apresenta fato e consequência. Os documentos estavam em ordem. O desvio da aposentadoria estava documentado em extrato. O laudo médico que havia justificado a internação havia sido emitido sem avaliação neurológica ou psiquiátrica, o que tornava a internação juridicamente questionável sob o Estatuto do Idoso. A Renata tinha 2 opções: acordo extrajudicial, com devolução dos valores desviados e saída da Odete da instituição, ou processo criminal por apropriação indébita com a documentação que a doutora Verônica tinha em mãos. Escolheu o acordo. Mas o caminho até o acordo não foi sem obstáculo. Na 3ª semana, a Renata ligou para mim. Não para a advogada, para mim, com aquela voz de filha que foi pega, mas não quer admitir completamente. Tia Lúcia, eu fiz o que fiz porque não tinha como cuidar da minha mãe. Você acha que foi fácil? Ouvi. Não acho que foi fácil, eu disse. Acho que você tomou a solução mais fácil para você sem perguntar o que sua mãe queria. Isso é diferente. Ela não estava conseguindo se virar. Estava sim, Renata. Eu visitava ela antes de você internar. Estava bem. Silêncio. O problema não era a capacidade da sua mãe, eu disse. Era a disponibilidade sua. E isso também poderia ter sido resolvido de outro jeito. Cuidadora, adaptações na casa, rede de apoio. Mas essas opções dão trabalho. A casa de repouso era mais rápida. A Renata ficou em silêncio por um longo tempo. E o dinheiro dela? Volta para a conta dela, integralmente. Esse é o acordo. Ela assinou 2 semanas depois. Em junho de 2025, fui buscar a Odete. Cheguei cedo, às 9 da manhã, com a Conceição do lado porque eu havia pedido que viesse. Não por segurança, por testemunha. Aprendera com 32 anos de serviço público que momento importante precisa de testemunha. A Odete estava sentada na cama com a mala já feita, pequena, de mão, que era tudo que havia sobrado depois que o apartamento foi vendido. Me viu entrar. E dessa vez sorriu. Não um sorriso grande, um sorriso pequeno, real, daquele tipo que acontece quando a pessoa não estava mais esperando, mas a coisa boa apareceu mesmo assim. Você voltou, ela disse. Vim buscar você. Ela levantou, pegou a mala, olhou para o quarto. As paredes brancas, a cama de grade, a televisão no canto. Não disse nada sobre aquele lugar. Apenas saiu. No carro, enquanto Curitiba passava pela janela, a Odete ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, minha casa foi vendida. Foi. Não tem mais para onde voltar. Tem o segundo quarto da minha casa, eu disse, enquanto quiser ficar. Ela ficou olhando pela janela. Vou precisar de uma planta. Já comprei uma, eu disse. Está no quarto esperando. A Marlene piorou naquele mesmo mês. Eu visitava toda semana.
Continuei visitando mesmo depois que a Odete havia saído, porque a Marlene precisava de visita mais que antes, não menos. Mas havia algo diferente naquelas semanas de junho. Uma leveza que não era recuperação, era outra coisa. Como se ela tivesse chegado a alguma conclusão interna que eu não conseguia alcançar de fora. Numa visita de junho, ela me perguntou sobre a Odete. Contei que havia saído, que estava no segundo quarto da minha casa, que estava bem. A Marlene ficou em silêncio por um momento, então disse: "Você conseguiu tirar ela." "Consegui." "Eu sabia que você ia conseguir." Uma pausa. "Você sempre foi a mais teimosa das três." Dei uma risada. "Teimosa é qualidade." Ela sorriu. Aquele sorriso pequeno que era o dela, que eu conhecia desde que a gente era criança. "É," ela disse. "É qualidade." Segurei a mão dela. Ficamos em silêncio. Quando fui embora naquele dia, ela disse: "Lúcia, cuida da Odete." Fiquei parada na porta. "Cuido. E cuida de você." 3 semanas depois, quando cheguei para a visita semanal, a enfermeira me recebeu no corredor antes de eu chegar ao quarto. Não precisou dizer nada. Eu vi na expressão dela. Fiquei parada no corredor por um tempo que não soube medir. A Conceição estava do meu lado. Havia vindo comigo naquele dia por acaso, porque estava no caminho. Colocou a mão no meu braço. Não disse nada. Não chorei ali. Chorei mais tarde, em casa, com a Odete do lado. As duas na sala, em silêncio, com o tipo de dor que não tem palavras adequadas e que por isso fica em silêncio. A Marlene havia morrido daquilo que não tem nome em prontuário médico, mas que qualquer pessoa que já segurou a mão de alguém num corredor de instituição reconhece. Desistência. Não de viver, de esperar que a vida voltasse a ser o que havia sido. Não foi raiva que senti. Foi uma tristeza limpa e pesada, daquele tipo que você carrega sem tentar transformar em outra coisa, porque transformar seria desonesto com quem foi. E foi determinação, porque a Marlene havia dito: "Cuida de você", e eu ia cumprir. Em setembro de 2025, reuni os 3 filhos na sala da minha casa. Não foi convocação dramática. Mandei mensagem no grupo de WhatsApp que o Rodrigo havia criado. Família Andrade, que eu nunca havia usado porque havia algo constrangedor em ser parte de um grupo com nome de família criado por um dos membros da família sem que todos concordassem com o nome. Mas usei. Disse que precisava conversar sobre assunto importante e que queria os 3 presentes no sábado às 10 da manhã. O Rodrigo confirmou imediatamente. A Fernanda confirmou com ponto de interrogação antes. "Tá tudo bem?" Ao que respondi que estava ótimo. O Cláudio demorou um dia para responder. Confirmou. Na sexta à noite, preparei a sala. Não para impressionar, para organizar. 3 envelopes em cima da mesa, um para cada filho. Dentro de cada um, uma carta que eu havia escrito com a letra de funcionária pública que não deixa dúvida sobre o que está escrito. O testamento, em cópia autenticada, embaixo dos envelopes. E o caderno, não para mostrar, mas presente na gaveta caso fosse necessário. A Odete veio perguntar se eu precisava de ajuda. Disse que não. Ela foi para o quarto. Aprender em 3 meses de convivência quando estar presente e quando dar espaço. Eles chegaram juntos, o que me disse que haviam combinado antes de chegar, o que era exatamente o tipo de coisa que eu havia aprendido a notar. Sentaram, olharam para os envelopes, olharam para mim. Antes de abrir, eu disse: "Quero dizer uma coisa." Esperaram. "Eu sei que vocês se preocupam comigo. Sei que o Rodrigo pesquisou apartamentos porque acha que seria mais seguro. Sei que a Fernanda liga todo dia porque ama. Sei que o Cláudio aparece quando está em dificuldade porque sabe que pode." Fiz uma pausa. "Não estou aqui para reclamar disso. Estou aqui para dizer que enquanto vocês se preocupavam com o meu futuro, eu estava cuidando dele." Silêncio. Nos últimos 6 meses, fiz testamento. Nomeei procuradora. Não nenhum de vocês, uma amiga de confiança. Registrei minha diretiva antecipada de vontade com meu médico. Organizei todos os documentos num arquivo que a minha procuradora sabe onde fica.
Olhei para o Rodrigo. A casa está no meu nome, sem pendência, e vai continuar no meu nome enquanto eu viver. O Rodrigo ficou em silêncio. Podem abrir os envelopes. A Fernanda abriu primeiro. Leu em silêncio. Quando terminou, os olhos estavam marejados. Não de culpa declarada, mas daquele choro de pessoa que está sendo vista de um ângulo que não esperava. Mãe, ela disse, eu não sabia que você sentia isso. Eu sei que não sabia, eu disse. Porque você nunca perguntou, você me monitorava, e monitorar é diferente de perguntar. Ela ficou com a carta na mão. Não estou com raiva de você, eu disse. Estou te explicando a diferença. Porque quando você tiver 65 anos e os seus filhos começarem a ligar todo dia perguntando se você comeu, você vai entender. O Rodrigo leu com aquela atenção de contador que lê documento, linha por linha, sem pular. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo longo. Mãe, eu comprei o apartamento porque estava preocupado, ele disse finalmente. Eu sei. Não foi por interesse, Rodrigo. Olhei para ele. Interesse e preocupação não são mutuamente exclusivos. Você pode estar genuinamente preocupado comigo e ao mesmo tempo achar mais conveniente ter a situação resolvida. Fiz uma pausa. Não estou te acusando de ser mau filho. Estou te dizendo que boas intenções não dispensam a pergunta. Ele ficou olhando para a mesa. Depois disse, com aquela voz baixa que o Hélio tinha quando reconhecia que havia errado. Eu devia ter perguntado o que a senhora queria antes de pesquisar. Devia. Me desculpa. Fiquei em silêncio por um momento. Já foi. O Cláudio leu mais rápido que os dois. Quando terminou, ficou com a carta dobrada na mão e aquela expressão de quem está calculando o que dizer. E a casa? Ele disse. Se você morrer, como fica? A Fernanda fechou os olhos. O Rodrigo olhou para o irmão. Olhei para o Cláudio por um momento. Meu filho mais novo, 36 anos, que havia pedido dinheiro em abril e que não havia devolvido e que estava sentado na minha sala perguntando o que acontecia com a casa quando eu morresse. O testamento responde, eu disse. Você pode ler depois, com calma. Ele assentiu. Ficou quieto. Havia algo naquela pergunta que doía de um jeito específico. Não de surpresa, porque eu havia anotado o padrão há meses, mas de confirmação. A diferença entre saber uma coisa e ter ela confirmada em voz alta na sua própria sala é maior do que parece. Guardei no caderno. Não naquele momento, mais tarde, mas guardei. Depois que os três foram embora, a Odete saiu do quarto e veio sentar na sala. Foi bem? Ela perguntou. Foi, eu disse. Choraram? A Fernanda chorou. E o Cláudio? Perguntou o que acontecia com a casa quando eu morresse. A Odete ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela franqueza de irmã mais velha que não precisa suavizar. Pelo menos ele é direto. Dei uma risada, de verdade, do tipo que sai quando a absurdidade de uma situação é tão real que rir é a única resposta honesta. É, eu disse. Pelo menos é direto. Nos dias seguintes, o Rodrigo mandou mensagem dizendo que havia cancelado a pesquisa de apartamentos. A Fernanda ligou, não para perguntar se eu havia comido, mas para perguntar se eu queria ir tomar café no fim de semana. O Cláudio não deu sinal, mas o Gabriel apareceu numa tarde de setembro, sem ligar antes, sem pretexto. Chegou, sentou na sala, ficou em silêncio por um momento e disse: Vovó, eu fiz feio. Olhei para ele. A fiança. Eu sabia que era risco para você. Pedi mesmo assim porque estava com pressa de sair da casa dos meus pais. Ele olhou para as mãos. Foi errado. 19 anos admitindo erro sem que ninguém pedisse. Aquilo tinha peso diferente do Rodrigo, diferente da Fernanda. Tinha o peso específico de pessoa jovem que ainda está aprendendo e que escolheu aprender do jeito certo. Obrigada por vir dizer isso, eu disse. Você não vai falar que tá tudo bem? Não tá tudo bem. Você pediu coisa que poderia me prejudicar. Olhei para ele. Mas você reconheceu. E reconhecer é o começo de fazer diferente. Ele assentiu. Ficou mais um tempo. Tomou café. Foi embora. Abri o caderno. Ao lado do nome dele escrevi: Voltou.
Reconheceu. Observar. Em outubro de 2025, sentei na varanda da minha casa com a Odete do lado e o caderno no colo. Curitiba, em outubro, tem aquela luz de primavera que é diferente de qualquer outra estação. Não o frio duro de julho, não o calor que vem em dezembro, mas aquela temperatura específica de quando o inverno vai embora e a cidade inteira parece respirar diferente. A jabuticabeira do Hélio estava brotando, a horta estava em ordem. O segundo quarto da casa tinha planta na janela e chinelo de idosa na porta, que era a Odete sendo a Odete. Aquela presença que eu não sabia que fazia falta até ter de volta. Abri o caderno na última página. Havia anotações de março até outubro. Cada providência riscada depois de feita. Cada conversa importante registrada com data e resumo. O empréstimo do Cláudio, anotado, não devolvido, registrado. O pedido de fiança do Gabriel, anotado, recusado, resolvido. A reunião de setembro, anotada com o resultado de cada filho em 3 linhas. E na última linha de tudo, o que eu havia escrito no dia depois do velório da Marlene. Cuidar de mim é cumprir o que ela pediu. A Odete estava tomando chimarrão. Havia aprendido o hábito comigo ao longo de 3 meses de convivência, que era curioso porque ela havia passado a vida toda resistindo ao chimarrão, com aquela teimosia de mais velha que não adota costume novo depois de uma certa idade. Mas havia algo no ritual, a cuia, a erva, o passar de mão em mão, que ela havia deixado entrar. "Você vai continuar com o caderno?" ela perguntou. "Vou." "Mesmo agora que a situação está mais estável?" "A situação está mais estável porque eu tenho o caderno." Tomei um gole do chimarrão. Não porque os filhos mudaram de uma vez. Mudaram um pouco. Vão continuar mudando ou não. Não depende de mim. O caderno depende de mim. Ela ficou em silêncio por um momento. "Você sempre foi assim. Organizada." O Hélio dizia que eu era organizada demais. O Hélio tinha razão que era demais. Ela olhou para mim. Mas nesse caso foi bom. Não foi vitória sem perda. Preciso dizer isso porque seria desonesto não dizer. A Marlene não saiu a tempo. Entrou lúcida, com história, com horta, com cachorro, e foi ficando menor devagar até não ter mais energia para esperar. Eu havia dito, vou tentar, e havia tentado, mas tentativa não é garantia, e há situações que chegam tarde demais para que tentativa seja suficiente. Fico com aquilo, não como culpa. Não havia nada que eu pudesse ter feito diferente, dado o que sabia no momento em que sabia. Mas fico como lembrança de que janela fecha. E que quando fecha, fecha. É por isso que estou te contando essa história. Não porque tudo terminou bem e mal ao mesmo tempo, que é como a vida geralmente termina quando você presta atenção de verdade. Mas porque a diferença entre o que aconteceu com a Marlene e o que vai acontecer comigo não foi sorte. Foi o caderno. Foi a doutora Verônica. Foi a Conceição que aceitou ser procuradora. Foi o testamento feito com 65 anos e não com 90. Foi agir enquanto a janela ainda estava aberta. Você quer saber o que eu fiz? Vou te dizer de forma direta, porque 32 anos de serviço público ensinaram que clareza é respeito. Fui ao cartório verificar a escritura. Fui à advogada especializada em direito do idoso. Fiz testamento. Nomeei uma amiga de confiança como procuradora, não filho, não advogada, uma pessoa que não tem interesse no meu patrimônio. Registrei minha diretiva antecipada de vontade com meu médico. Organizei pasta de documentos que minha procuradora sabe onde fica. Comecei a anotar padrões de comportamento dos filhos, não por desconfiança, por documentação. E quando vi que as minhas irmãs precisavam de ajuda, usei o que havia construído para ajudá-las. Uma saiu. A outra não deu tempo. Mas eu estou aqui, com 65 anos, com saúde, com clareza, com a Odete tomando chimarrão na varanda e a horta em ordem e o caderno na última página e a janela ainda aberta. Não espera ter 90. Age agora. Naquela tarde de outubro, depois que o chimarrão acabou e a Odete foi para o quarto descansar, fiquei sozinha na varanda por mais um tempo. A jabuticabeira do Hélio no quintal, os galhos novos depois do inverno,
Aquela árvore que ele havia plantado, sem saber que um dia ia me fazer companhia numa tarde em que eu precisava de companhia. Abri o caderno na última página. Escrevi com aquela letra de funcionária pública que não deixa dúvida. Tenho 65 anos, estou pronta, e ninguém me leva para lugar nenhum que eu não escolhi. Fechei o caderno, guardei no bolso e fui regar a horta. Essa história acabou, mas o aviso continua. Se ela te tocou, se você reconheceu alguém nessa história ou reconheceu você mesma, deixa um like, compartilha, manda para quem precisa ouvir antes de precisar. Me conta nos comentários. Você já viu esse padrão? Numa mãe? Numa tia? Em você? Escreve aí. Eu leio cada um. Se inscreve para não perder a próxima história. E lembra, janela fecha devagar. Age enquanto está aberta.